Muito bem. Estamos no ar, Paulo. Uma boa tarde a todos. Estamos aqui no Face do Centro Espírita Verdade e Luz, nessa radiosa tarde de sábado, com muito sol, com muita luz. Eu espero que com essa mesma luz do conhecimento evangélico possamos terminar essa nossa tarde com a presença amiga, amorosa, do Paulo Henrique Bueno, que gentilmente, em espírito, vem lá de Carmo do Rio Claro para conversar conosco. E boa tarde, Paulo. Fale as suas primeiras palavras aí, as pessoas já estão chegando. Geraldinho lá de São Bernardo. Boa tarde, Geraldinho, grande amigo. Reinaldo e Cecília. Aí, ó, Reinaldo e a Cecília, Paulo. E Pirassununga, não é? Tá bom, Matheus, Valdinei. Grandes amigos chegando aqui na sala. Paulo, com você por enquanto. Daqui a pouco eu volto a palavra ainda para mim, que enquanto as pessoas chegam nas salas. Zildo, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Verdade e Luz de Rio Claro, casa que eu já estive pessoalmente e onde cultivo também grandes amigos. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez junto com vocês e outros de outros lugares, de outras cidades, que vêm partilhar conosco desse momento em que nós temos por objetivo a nossa transformação, através do aprendizado, através da conexão fraterna, e com isso a gente vai se preparando para uma condição melhor de vida que Jesus nos propõe e o Espiritismo nos dá essa franca oportunidade. Muito bom. Já entraram mais pessoas aqui na sala. Matheus é um trabalhador aí de primeira ordem, viu, Paulo? Muito jovem ainda, mas trabalhando todos os dias, fazendo as lives. Obrigado aí pela presença, Matheus. Continue no caminho. O Geraldinho está nos dizendo aqui que hoje inicia-se o inverno. Isso aí, mas um inverno que nossos corações não se esfriem, que não seja... que a luz do Evangelho possa nos aquecer, né, Geraldinho? Bom, Paulo, o tema da palestra de hoje é a conversão do fariseu, não é isso? Conversão do fariseu, isso mesmo. Muito bem. Estamos aí com 2, 3 minutinhos. Aguardar só mais meio minutinho para que mais pessoas cheguem na sala. E eu pediria para que você fizesse, então, a oração inicial, antes do início, e que tenha uma excelente tarde com boas explanações, que os bons espíritos te intuam, e com certeza eles estão sempre perto daqueles que estão estudiosos e de boa vontade, assim como é o seu caso. Então agora a palavra é com você, e eu já vou saindo do ar aqui, agradecendo a presença de todos, lá no finzinho a gente volta. Muito obrigado. Senhor Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos em teu nome, para juntos levar a todos as nossas impressões evangélicas, para juntos compartilharmos sentimentos do fundo da nossa alma, quando conectados, felizes nos sentimos, porque o nosso propósito vai além das coisas terrenas. Buscando a imensidão da imortalidade, te pedimos, Senhor, que nos proteja e nos intua nesse momento. Que o teu amor venha sobre nós. E que os bons espíritos, amigos de todas as horas, estejam conosco, como sempre estiveram. Que assim seja. Que a paz do Mestre envolva os nossos corações. Pois bem, meus queridos amigos, companheiros de jornada, companheiros tão queridos, como não poderia ser diferente, nós aqui
nos reunimos com muita alegria e me sinto honrado em mais uma vez ocupar a tribuna do Verdade e Luz, ainda que seja desde a minha casa, aqui na bela e querida Minas Gerais. Mas a grandiosidade da tecnologia nos dispõe de recursos e hoje nós podemos viajar o mundo em segundos. E vamos trocando essas impressões e deixando sempre as nossas pegadas, a nossa marca daquilo que somos, do coração de cada um. E hoje, então, tivemos como proposta o tema a conversão do fariseu. Um tema que atrai aos estudiosos da doutrina, atrai, obviamente, aqueles que buscam no Evangelho a sua própria redenção. Pois bem, a simples referência ao nome fariseu já nos chama atenção. Porque temos ouvido esta denominação e até algumas definições que sejam, mas, curiosamente, nós fazemos uma análise muito superficial sobre o que representou e ainda representa esta figura para todos nós, os cristãos. A história, para ter coerência e compreensão, ela deve ser contada do princípio. Pois bem, vejamos que nos tempos de Jacó, seus 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. E todo judeu conhecia muito bem sua linhagem genética e sabia qual dos filhos de Jacó era seu ascendente. Nisso nós vemos ali Jesus, da tribo de Judá, Paulo de Tarso, da tribo de Benjamim, Estevão, o Gestiel, e sua irmã Abigail, da tribo de Issacar, e assim vários. Nós temos referência de muitos deles. E, como nós já sabemos desde muito, esses judeus todos eram monoteístas e reverenciavam Yahvé. E quando Josué levou esses hebreus para a terra de Canaã, os levitas, aqueles da casa de Levi, da tribo de Levi, foram os únicos que não receberam terra. Por quê? Eles estavam incumbidos, no tempo que eram nômades, de guardar e transportar a Arca da Aliança e o tabernáculo onde eram feitos os sacrifícios, no deserto. E quando então chegam na terra da Palestina, os levitas receberam possessões em várias cidades, pois eles tinham que cuidar da religiosidade do povo. E somente eles podiam adentrar no tabernáculo do templo e fazer sacrifícios. Imolar os animais, touros, cabritos, aves, e era aquele matadouro, na verdade, né? O templo, o tabernáculo do templo, onde se ficava matando animais e queimando, porque a fumaça daqueles animais mortos, segundo acreditavam eles, agradavam a Deus. Pois bem, com isso, os levitas não trabalhavam em outras atividades para manter o seu sustento. Eram as outras tribos que, por lei instituída desde o tempo de Moisés,
davam 10% de tudo que tinham, de tudo que ganhavam, para alimentar os levitas. Isso era lei. Então, em todos os lugares onde existiam judeus, existiam os levitas. E eles estavam ali por conta da religião. E o tempo foi passando. Foi passando-se o tempo. E não havia tantas atividades religiosas assim. Não tinha tanta coisa. E o que aconteceu? Com isso, os levitas tinham mais tempo para estudar e muito mais tempo ainda para ficarem ociosos. E eles foram se aprimorando, se dedicando ao estudo da Torá, foram se aprimorando em vários aspectos intelectuais, mas juntamente com isso, eles se dedicavam a cuidar do povo, no sentido de vigiar as atitudes, os atos de cada um. Sempre estava ali um levita opinando, sempre falando coisas. E vejam que eles tinham o templo de Jerusalém, mas esse templo foi destruído. E eles foram levados para a Síria e para a Babilônia como escravos. Muitos anos eles ficaram. E como não tinha o tempo para que fizessem os seus ofícios religiosos, eles criaram, então, lá no cativeiro, as sinagogas. Era um lugar onde eles se reuniam aos sábados para ler as escrituras ou, para aqueles que tinham memorizado, recitar os textos da Torá. E foi nesse tempo que Esdras começou a copiar aquelas informações que eles traziam de cabeça, traziam decoradas. Surgiram, então, no cativeiro os escribas, pessoas dotadas de uma capacidade grande de copiar, copistas. E de tanto copiar, eles se tornaram conhecedores da lei, estes escribas. Acontece que, então, voltaram para Israel, 400 anos depois. E lá em Israel, o que acontece? Houve, nesse tempo, um rei do Império Seleucida. Este rei, chamado Antíoco IV Epifânio, ele era rei da Síria. E ele, então, passou a incentivar a eliminação de toda a cultura que não fosse helênica. Tudo que não tivesse os traços e a essência grega era para ser banido da região. E foi então que, nesta ocasião, por volta do ano 168 a.C., uma pessoa chamada Judá Macabe, ou Judas Macabeu, iniciou uma revolta. Uma grande revolta contra os seleucidas. E a essa revolta, nesse tempo, tinha um grupo religioso chamado Perushim. Esse grupo religioso, ele apoiou a família dos Macabeus e começou, então, a guerrear contra os seleucidas e foram vitoriosos. Esse grupo Perushim eram levitas, grandes conhecedores da lei de Moisés. E com o apoio que deram aos macabeus, eles obtiveram um prestígio muito grande junto ao povo e foram dotados de poderes sobre o governo do Estado. E esses perushins, ou esse grupo perushim, mais tarde veio a ser o que nós conhecemos como fariseus. Fariseus, cujo significado literal é separados. Separados.
E por que separados? Por que eles se denominavam separados? Por puro orgulho. Orgulho apenas. Eles se diziam separados porque se achavam melhores. Conheciam mais e, por muito saberem, acreditavam que eram melhores em todos os aspectos. Eles se sentiam melhores do que todos, porque conheciam a Torá. A Torá escrita e a Torá oral. E eles cumpriam, atenção, cumpriam externamente os preceitos das leis. E assim, muito bem, com isso, com esse conhecimento e com o prestígio alcançado desde o tempo dos Macabeus, eles passaram a afrontar e a oprimir o povo. Os fariseus, nossa, eles traziam consigo muito conhecimento, mas não manifestavam a mínima bondade ou benevolência para quem quer. Não tinha nada. Era apenas o conhecimento, aquilo que estava na lei, eles praticavam na vista das pessoas, mas bondade, generosidade, não era uma prática comum entre os fariseus. Não era. Eles se serviam da lei nos mínimos detalhes para benefício próprio. Eles utilizavam de uma interpretação duvidosa para levarem vantagem. Atenção, veja bem, nós estamos aqui construindo o perfil psicológico, social de um fariseu. Eles utilizavam a lei e interpretavam a seu modo para levarem vantagem, acreditando, ou pelo menos fingindo acreditar, que estavam agradando a Deus. Fato notório e comum durante séculos, durante anos, muitos anos. Então, vejamos, que para ser um fariseu, não era só tomar um partido. Não era tomar um partido. Como tudo na vida, para adquirir esta forma, este perfil desenhado que nos caracteriza, demora muito tempo. É um processo muito longo. Leva-se muitas décadas, centenas de anos, séculos, para adquirirmos uma identidade. É muito tempo. Agindo da mesma forma, com os mesmos hábitos, para que a gente tenha uma personalidade, para que a gente se identifique como aquilo que a gente acredita. Nós vamos criando um estereótipo e passamos a acreditar naquilo que afirmamos aqui de verdade. Todos aqui já não ouviram dizer que a pessoa vai mentindo e passa a acreditar na própria mentira? É isso. Nós criamos este estereótipo. E vamos vivenciando aquilo, e vamos mentalizando, criando no campo mental, plasmando aquilo, a ponto de começarmos a acreditar naquilo como sendo uma verdade. Pois bem, muito mais que um grupo separado, muito mais do que descendentes de Levi, muito mais que sacerdotes, pois os sacerdotes eram levitas, eles apresentavam uma postura, uma maneira de ser. Pois, vejam, eles traziam consigo aquela característica. E pela força da atração e pela própria necessidade de consolidar determinados feitos, sempre nasciam nas mesmas famílias, dando sequência a essa postura hedionda. Sim. Atraídos, nasciam ali e continuavam sendo o que são. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook dizendo assim, que ninguém nasce preconceituoso,
E eu ainda pensei, ai, meu Deus, claro que nasce. Nós trazemos conosco essas características tão marcantes da nossa vida. E quando eu disse aqui de uma postura hedionda que eles traziam consigo, nós perguntamos por que uma postura hedionda? Por que o fariseu teria essa postura hedionda? Porque, vejam só, eles cometiam de maneira contumaz a negação de si mesmos. Eles se negavam a si mesmos. E a mutilação do ser, através dessas muitas máscaras que colocavam, faziam deles pessoas que iam contraindo débitos de quitação muito dolorosa. Muito dolorosa mesmo. Essa postura, essa negação de si mesmo, essa negação da identidade de si mesmo, vai mutilando a estrutura do ser. Então, quando a gente fala assim que eles prejudicaram alguns, sim, podemos até dizer que prejudicaram a muitos, mas os reais e principais prejudicados foram eles mesmos. Por quê? Veja, assumir a identidade através do autoconhecimento é um processo muito lento e muito doloroso, principalmente quando essa personalidade foi submetida a essas mutilações. Assumir a identidade através do autoconhecimento. Somente através do autoconhecimento nós assumimos a identidade. Agora, uma vez que essa identidade foi mutilada, imagina que processo doloroso e lento, obviamente, mas muito doloroso para você conseguir executar. Muito doloroso mesmo. E vejam mais, que naquele tempo, por serem grandes estudiosos, eles são referidos nos evangelhos como intérpretes ou mestres da lei. Intérpretes ou mestres da lei. Os fariseus, eles acabaram por se tornar, aos olhos do povo, os guardiões da lei. Eram eles que esclareciam se alguém estava ou não transgredindo seus mandamentos. Se surgia alguma dúvida, todos, qualquer um recorria aos fariseus, porque eles conheciam. E dessa maneira, vejam que no afã de garantir que a lei não fosse violada, eles acabaram por aprisionar as pessoas numa verdadeira camisa de força, formada por um extenso e confuso conjunto de regras de comportamento. Curioso que, apenas para garantir a obediência ao mandamento de se observar o sábado, os fariseus impuseram quase uma centena de regras que as pessoas deveriam seguir. Imagina, que coisa mais absurda. E as pessoas, então, tinham que obedecer tudo isso e passavam suas vidas sob os olhares vigilantes dos fariseus. Quem descumpria alguma dessas regras era criticado publicamente ou até punido, dependendo da transgressão da lei. Dependendo da maneira com que o fariseu ou o grupo de fariseus julgassem aquela atitude do outro judeu. Então, foi uma coisa interessante que eles utilizavam, veja que esta história de olhares vigilantes, eles colocavam, inclusive, espiões. Colocavam e citavam Josué, o profeta Oséias, que colocou, numa grande batalha contra os amalequitas, colocou espiões. Então, porque estava escrito espiões na Bíblia, também colocavam espiões na Torá, né, deles. Colocavam espiões para vigiar as pessoas viviam constantemente sob a vigilância farisaica. Pois bem, a influência desses fariseus
ela não acabava só no legalismo. Eles costumavam ser hipócritas. Em que sentido? Pois eles exigiam das pessoas um comportamento que eles mesmos não seguiam. Só a título de curiosidade aqui, o que importava para eles era a aparência. E fariseus se negavam a auxiliar financeiramente os próprios pais, alegando ter prometido seus bens para o templo de Jerusalém. Olha que coisa mais pernóstica. Eles muitas vezes evitavam cumprir regras de comportamento que impunham aos outros. Sempre, na maioria das vezes, eles impunham as regras, mas não as cumpriam. Mas vejam bem, não fosse pelo Cristo, nós talvez nunca houvéssemos, ou nunca teríamos ouvido falar dos fariseus. Foi com Cristo que nós, através dele, nós passamos a conhecer as características farisaicas. E então, Jesus, que não condenava a nada e nem a ninguém, aos fariseus, ele condenou. Ele condenou por que motivo? Porque via neles esta figura hipócrita, que em grego quer dizer aquele que encena, um ator. Então Jesus começou a ver nestes fariseus a figura mesquinha de quem mandava fazer coisas que, na verdade, eles mesmos não faziam. Jesus os chama, então, naquela reverência tão angustiante para nós, né, de sepulcros caiados. Sepulcros caiados, imaginem só que coisa mais triste. Sepulcros caiados porque apresentam-se aparentemente formosos exteriormente, mas por dentro, ossos e imundícias. No Sermão dos 8 Ais, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês se parecem os sepulcros caiados. A questão dos escribas aqui, que eu disse, surgiu lá no cativeiro ainda, os fariseus depois, mas normalmente fariseu e escriba era a mesma coisa, porque era entre os cultos da época que surgiam os escribas. Então, normalmente, escribas eram fariseus, não necessariamente, mas quase coincidentemente, os escribas eram fariseus. Ai de vós, que isso. E no Evangelho, ou nos Evangelhos, nós temos várias passagens que envolvem os fariseus. Nós temos, por exemplo, aquela passagem que está um fariseu e um publicano. Na sinagoga, o fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira. Está assim o texto evangélico. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, contou o homem lá no campo. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Assim falava o fariseu. O publicano, por sua vez, também de pé, estando mais afastado, batia no peito e dizia somente: ó Deus, tem misericórdia de mim.
Vejam a diferença de concepção de si mesmo, que trazia o publicano e o fariseu. Esse fato é narrado por Cristo. E ele diz dos testemunhos que damos diante do Pai. Aqui ele explicitava a característica do publicano, que eu sou um pecador. Olha, o primeiro passo para o arrependimento é conscientizar-se dos próprios equívocos, enquanto que aquele outro ainda se achava melhor. Temos também um fato ocorrido com os fariseus, conhecido por todos. O caso da mulher adúltera, que chega um grupo de pessoas trazendo consigo uma mulher e diz ao Cristo: Senhor, esta mulher foi pega em adultério. A lei manda que apedrejemos-la. E tu, que dizes? E Jesus levanta os olhos e diz: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Olha que resposta. E eles foram saindo, um a um. Primeiro os mais velhos, segundo a narrativa evangélica. E mais um e outro até que saíram todos. Jesus olha de novo e a mulher está só, e ele pergunta onde estão aqueles que te condenavam? Ela disse: eles se foram. Ele disse: se eles não te condenam, eu também não te condenarei. Vá e não tomes pecado. Vejamos que o caso dos fariseus com relação à mulher adúltera não era nem só em relação propriamente a ela. Eles queriam colocar Jesus numa condição, num aperto, a verdade é essa. Porque ele que pregava o amor, ele poderia contrariar Moisés? Não. Mas como apresentar o amor sem contradizer a lei que mandava apedrejar a mulher adúltera? E ele, então, na sua grandiosidade, diz: atire a primeira pedra. Em outra ocasião, outro fariseu chega para o Cristo com a sua turba, tentando de alguma maneira colocá-lo em maus lençóis. E pergunta, fariseu também: Senhor, é lícito que paguemos impostos? E ao que ele responde: dá-me uma moeda. De quem é esse rosto esculpido nela? Esse rosto é de César. E ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E com isso, os fariseus, muito tempo foram analisando as respostas de Cristo, os seus feitos, a sua postura, e dentro da irmandade, ou dentro daquele partido farisaico, eles tinham toda a informação a respeito de Jesus. Pois bem, o tempo passou. As ideias de Jesus chegaram aos nossos dias. Jesus continua sendo Cristo. Seus apóstolos, discípulos e outros tantos continuadores da missão de propagar a Boa Nova seguem desenvolvendo o maravilhoso serviço de implantar o reino dos céus no coração dos homens. E os fariseus? O que foi feito deles? O que foi feito dessas pessoas que tinham essa característica de utilizar a lei em proveito próprio, de cultivar a aparência, de serem orgulhosos e de se sentirem melhores do que os outros? O que foi feito com eles, será? Muito mais do que a ascendência levítica, e muito mais do que o fator histórico da vitória dos macabeus, como dissemos, o farisaísmo é uma postura. É uma postura. E assim, como aquela comunidade do primeiro século da era cristã foi se dissipando, a reencarnação misericordiosamente se incumbiu de dispersar os fariseus também para outros pontos, no meio de outros povos, até, às vezes, com outras convicções, porém com a mesma postura hipócrita em sua essência. A mesma postura.
em outros lugares, outras convicções, mas a postura hipócrita, a mesma. Se analisarmos a postura de um fariseu, aqui a título de observação didática e não de julgamento, nós poderemos definir muito bem o seu perfil psicológico. Daqueles fariseus, sabemos o nome de algum? Será que de suas estruturas psicológicas, nas suas estruturas foram afetadas pelo Cristo? As suas estruturas psicológicas foram afetadas pelo Cristo? De alguns sim, de outros não. De alguns mais, outros menos. Porque tudo tem seu tempo. O apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, é o exemplo máximo, pois se converteu a partir das palavras de Jesus. Sua convicção em relação ao Cristo, naquele dia claro no deserto da Síria, levou a mais bela conversão. O que vem a ser conversão? O que é converter-se? O que é isso? Conversão é mudar de direção, mudar de objetivo, escolher outro caminho. Paulo não era levita. Ele era da tribo de Benjamim, não era da tribo de Levi. Mas a sua natureza fez com que se juntasse aos fariseus e se tornasse um deles. Fariseu é fariseu sempre? Claro que não. Fariseu aqui está definido como uma condição psicológica e comportamental do ser. Máscaras, negação da identidade, utilização da lei em proveito próprio. Quantas atitudes farisaicas nós ainda cultivamos? Quantas atitudes farisaicas cultivamos nós? É hora de pensar. Essa negação da identidade, a utilização da lei em proveito próprio. Emmanuel diz o seguinte: não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas outros podem declarar, estou transformado. É assim? Ah, eu acho que sim. Vejam, Paulo viu a luz do curso. E o período ante o ceticismo e a própria plena convicção foi muito curto. O período de convicção dele se estendeu do momento em que ele caiu do cavalo, que na verdade foi do camelo, e ele também, ele caiu para cima, né? Se ele caiu foi para cima, porque ele se elevou. O seu período de convicção foi desde o momento da queda até o instante que ele foi curado da cegueira por Ananias. A partir disso, ele se mostrou convertido. Ele teve a convicção, passou aqueles momentos tormentosos na hospedaria, vem Ananias, lhe cura, lhe restitui a visão, e ele levanta-se, Paulo. Totalmente convertido. E, a partir da convicção, se mostrou como um convertido da solidificação da sua convicção. Sua convicção se solidifica e ele se converte, muda de objetivo, muda de caminho, busca outro propósito. No livro Paulo e Estevão, nós vemos aquela cena emocionante que narra seu retorno à casa do caminho. Aquela figura que se apresenta
ante Pedro é o próprio convertido. Ele se transformou totalmente. Se transformou. A convicção apressada, conforme diz Emmanuel, ela é barulhenta. O convicto apressado afirma peremptoriamente suas certezas. Mas, ai, meu Deus, como essas certezas mudam. Ele vê a verdade, se encanta com ela, muitas das vezes, mas nem sempre tem a perseverança de se manter dentro daquela proposta inicial. Quantos de nós já vimos nos centros espíritas chegarem pessoas que se encantam com a mensagem e dizem: eu quero trabalhar com vocês e aqui ficarei pelo resto da minha vida, porque tudo isso aqui me encanta. Uma semana depois, ele não vai mais. Ele se convenceu, mas aquela convicção se diluiu e ele não se converteu. Mas ainda existe outro fariseu. Outro fariseu que é um simples coadjuvante dos textos evangélicos. E que poucos têm consciência da sua transformação. Este fariseu que me refiro é Nicodemos. Nicodemos, aquele lá do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ver o reino do céu tem que nascer de novo. Lá na passagem evangélica diz assim: existia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, sacerdote, chefe dos fariseus. Ele era chefe dos fariseus. Ele tinha o mais alto título farisaico. E veio à noite ter com Jesus. Veio à noite ter com Jesus e lhe disse: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os feitos que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Quando ele diz sabemos, quer dizer que o que Jesus andava fazendo era de conhecimento de todos os fariseus. Nós sabemos. E ele disse que Jesus teria vindo de Deus, porque se Deus não estivesse com ele, ele não faria o que andava fazendo por aqui. Nicodemos utilizava também aqui de uma orientação da Torá, que dizia assim: ai daquele que não der ouvidos a um profeta. E o que aconteceu? Jesus fala para ele do nascer de novo da água e do Espírito. Ele pergunta: mas como nascer de novo, Jesus? Mas tu que é mestre em Israel não conhece isso? Jesus falava do nascer de novo, e esse Nicodemos foi atrás do Cristo para se certificar, mas muito mais para nos informar sobre o que representa o nascer de novo no processo da conversão. Porque enquanto não renascermos do Espírito, e o Espírito é essa transformação em si mesmo, é este cair para cima, nós teremos que renascer da água muitas vezes. Muitas vezes. E esse chefe dos fariseus vai até o Cristo, e nós não sabemos mais o que se passou, mas a Bíblia mesmo, o próprio Evangelho, está contando. Quando Jesus foi preso, tem lá uma citação de que Nicodemos ainda pergunta: mas pode prender alguém sem ouvi-lo antes? Ele já estava tocado pelo carisma, pela mensagem do Mestre Nazareno. E mais, o que acontece? Jesus é crucificado e morre numa sexta-feira, naquele dia que antecede ao sábado, onde os judeus ficam
totalmente em reclusão com a sua família e nada fazem. E no caso dos fariseus, que tinha uma alta posição social junto aos seus, eles, na sexta-feira à noite, eles ceiavam na sinagoga. Então, Nicodemos já nem ceiava com sua família. Nicodemos ceiava na sinagoga, ele era chefe dos fariseus. E Jesus é crucificado. E para que ali não ficasse, um parente seu, chamado José de Arimateia, que tinha muitas posses e influência junto a Pilatos, ele conseguiu autorização para tirar Jesus da cruz e sepultá-lo. Na sexta-feira ainda. Para que não adentrasse à noite, levaria ao céu. E o que aconteceu? Enquanto José de Arimateia ali preparava, junto aos seus servos, com um grande espanto, ele vê chegar Nicodemos, trazendo em suas mãos um tecido de linho, muito caro, e essências, também muito caras e requisitadas entre aquelas pessoas aqui. E José de Arimateia se surpreende porque um sacerdote jamais se aproximava de um cadáver. Porque assim ele se tornava impuro. Se tornava impuro. No entanto, vejam o que aconteceu. Paulo de Tarso vê Jesus ao meio-dia. Na metade da sua vida, aquele jovem cheio de vida, destemido, encontra Cristo. Encontra a luz do Cristo. Nicodemos contava nessa época com 70 anos de idade. Quando no texto evangélico diz que Nicodemos procurou Jesus à noite, não se refere à hora do dia simplesmente. Já fala aqui do entardecer, do anoitecer da nossa vida. Cada um procura o Cristo no seu tempo. A convicção de Paulo durou do instante que ele vê Jesus até voltar a enxergar novamente lá dentro da cidade de Damasco. A convicção de Nicodemos demorou muito tempo para amadurecer. Ela começou desde que ouviu falar do Cristo. Nicodemos era uma pessoa boa, muito generosa, muito rico. Sua família produzia estanho e eles forneciam estanho para Roma. Dizem alguns, isso nós não podemos comprovar, que ele era irmão do Flávio Josefo. Irmão do Flávio Josefo, aquele historiador. E aí o que acontece? Vejam que beleza. Ele fala para José de Arimateia: eu nunca fiz nada na vida. Ele passou aquele período enquanto observavam o Cristo, amadurecendo a sua convicção. Aí ele procura o Cristo. Procura o Cristo à noite, já avançado em anos. Jesus fala com ele. No outro dia, ou no decorrer daqueles dias, ele já está defendendo Jesus ante os seus companheiros fariseus. E no outro dia, então, ele vai lá ajudar a sepultar o corpo, abrindo mão do ritual da ceia com a família e abrindo mão do ritual da ceia dentro da sinagoga. Aí nós não temos mais notícias dele. Mas sabemos que o bondoso Nicodemos, mesmo já em idade avançada, acabou morrendo martirizado. Por que motivo? Porque, consequentemente, ele abriu mão de tudo que possuía e foi viver pelo Cristo e para o Cristo. Olha a conversão do fariseu. Não existe tempo, não existe hora. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, se converte e abre mão de tudo, do seu posto de doutor da lei, abre mão do seu sobrenome, abre mão da sua família, abre mão da sua vida.
e vai levar a boa nova a todas as pessoas. O que fez Nicodemos, eu não sei. Mas o fato da informação de que tenha sido martirizado é a certeza de que ele se colocou a serviço de Cristo. Porque nós sabemos que todo aquele que se dispõe a seguir o Cristo Nazareno, o seu destino é a cruz. Todo aquele que vai pelo Cristo, o seu destino é a cruz. E destes tantos fariseus que se pulverizaram pelo mundo ao longo do tempo, de tanto tempo, que hoje estão matriculados novamente na escola da vida, em tantas escolas religiosas, principalmente dentro da doutrina espírita. É hora de avaliarmos este perfil e repensarmos no processo da conversão. Porque se falamos em convicção, é certo, é seguro, é patente que estamos convencidos das verdades do Cristo. O nosso coração é testemunha disso. Cada um por si afirma, no segredo do seu silêncio, o tamanho da sua convicção. Porém, a conversão, nós apenas daremos provas através das nossas atitudes. As nossas atitudes mostrarão se nos convertemos. Convictos somos? Conhecedores somos? Sim. Mas e a conversão? E deixar para depois, deixar para lá as coisas que me prendem neste mundo, meu Deus. Até quando estarei sujeito a tudo? Por isso, para cada fariseu que existe em nós, ou para aquele fariseu que existe em cada um de nós, que possamos propor a ele e dizer a ele que nem só de pão vive o homem, mas que o homem vive daquilo que lhe sai da boca, que o homem vive daquilo que propõe a ser, e que ser bom é melhor do que ser nada. É a benevolência que nos leva para o caminho do céu. É a benevolência que nos conduz a um objetivo diferente. E desta maneira, nós ampliamos a nossa consciência. É dessa maneira que nós vamos colocando-nos a serviço de Cristo, para a glória de Deus. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Peço desculpas porque aqui cheguei numa tarde muito clara de um dia de sol e não me dei conta que a noite chegava, que a noite se aproximava e estou longe do interruptor da lâmpada e concluí a minha exposição na mais completa escuridão, que me deixou mais emocionado, mais emotivo, inclusive, para no silêncio dessa noite que me envolve, refletir sobre mim mesmo, sobre o que sou, sobre aquilo que falo e aquilo que eu queria ser. Pois quando o nosso discurso se distancia da nossa realidade, a situação nossa é complicada. Devemos sempre estar atentos para isso, para aproximar o nosso discurso da nossa vida, ou melhor, a nossa vida do discurso. Obrigado, Edson. Obrigado, amigos que neste momento nos ouvem. Valdinei pede para que eu cante uma música. Valdinei, o violão não está aqui. Na próxima oportunidade eu canto uma música. A gente marca outra palestra só para que eu cante uma canção. Agradeço muito, Edson. Muito obrigado. Obrigado a todos. Paulo, nós que agradecemos muito. Eu tinha entrado aqui exatamente para reforçar o pedido do Valdinei.
Confesso que aí foi uma falha minha, porque no convite passou pela minha cabeça e acabei esquecendo de te falar, para se preparar e trazer uma música para a gente. Eu ouso discordar de você quando você diz que acabou na completa escuridão, você acabou na completa luz, nos trazendo essa iluminação toda do seu conhecimento, e que sabemos que, claro, não estamos vivenciando totalmente, nenhum de nós aqui na Terra ainda, os nossos discursos. Mas não se conhecerá o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão pela sua beatitude, mas sim pelo esforço que faz para a sua renovação. E isso a gente percebe em você, que o esforço é verdadeiro. Então, e está trazendo muita luz para nós, e o discurso está muito se aproximando da sua vida. Que Jesus o abençoe enormemente, a todos que nos assistiram, um agradecimento de coração, e uma boa noite a todos. Fale a sua boa noite, que eu já tiro nós dois do ar aqui, Paulo.